Fala galera, imagina que no futuro os produtos são feitos à base de compostos orgânicos, mas nesse lugar tem algo muito errado, pois hoje vamos ver duas histórias diferenciadas e eu sou o EF, o experimentado e ferrado. Então vamos recapitular. Nossa primeira história se chama The Herd, ou A Mamada. Que porra é essa, Marreco? Quer dizer, a manada, e tudo começa mostrando uma mulher passando por um procedimento diferenciado, e pela qualidade e limpeza do local, aquilo não era muito salubre, e a médica começa a passar um gel porque tudo precisa entrar e sair com facilidade, e após o procedimento ela chama o carcereiro que a leva com raiva para outra sala, e aqui começa a bizarrice, pois ela é levada para uma sala com várias mulheres e elas estão em celas produzindo leite como se fossem animais. Os carcereiros começam a mostrar essa mulher como exemplo porque ela já estava ali há muito tempo e não estava produzindo leite, mas para quem entende o mínimo do mínimo, sabe que a mulher só produz leite quando está grávida, então nesses lugares eles precisavam fazer alguns procedimentos para que ela pudesse produzir leite, e na cela ao lado tem uma mulher que está grávida e está prestes a colocar o boneco para fora, e de madrugada ela começa a gritar desesperada porque o boneco estava querendo escorrer, e com barulho a equipe chega. Eles começam o trabalho de parto e todas as mulheres estão desesperadas, porque todas já passaram por isso. O problema é que quando o boneco nasce era um menino, e eles precisavam de meninas para continuar o trabalho, então o boneco é colocado em uma bacia para virar boneco, e a mulher começa a gritar com raiva porque não pôde segurar sua criança. E não preciso nem falar que esse filme é uma crítica social com o que acontece com os animais. Será? Essa mulher ficou desolada e não sabe o que fazer da vida, porque ela já passou por isso várias vezes. E Paula, que é a mulher que não estava produzindo leite, tenta consolá-la dizendo que um dia elas conseguiriam sair dali, mas nesse ponto ela já não aguentava mais e queria se falecer, mas ela não conseguiria sozinha e Paula fica assustada porque não queria fazer isso. Os carcereiros aparecem para fazer mais uma vistoria, e uma das mulheres já teve muitos filhos, então não servia mais para a produção. E para garantir que todas estejam bem, elas são vacinadas para conseguir produzir todos os dias em alta quantidade. E Paula fica assustada porque sabe seu destino caso não fique grávida. E sabemos que quando uma mulher quer algo, ela consegue, pois Paula começa a fingir que estava sentindo muita dor na barriga e começa a gritar para alguém ajudar. E um carcereiro aparece achando que ela estava passando mal, mas na verdade ela só queria dar um bicudão na cara dele. E na raiva consegue pegar a faca e dar 37 facadas de leve para garantir, e todas as mulheres começam a comemorar porque agora todas poderiam sair dali. Paula percebe que alguém estava chegando, e todas ficam em silêncio, e ela vai pra cima do outro carcereiro e só para quando ele começa a se tremer todo tortinho, porque agora ela estava com raiva no coração e todas comemoram, e ela joga a chave para elas se soltarem e começam a andar pelo local, e era uma instalação muito precária, mas com muitas salas, e uma delas, as que não produziam mais leite, eram abatidas, e em outra ela encontra dezenas de mulheres produzindo, então ela percebe que era algo muito maior do que ela podia imaginar, e sair dali não seria muito fácil. Ela encontra uma sala onde havia uma mulher, mas ela não falava nada e logo atrás dela aparece um carcereiro, e esse seria seu fim. Mas quando ela acorda, ela estava em uma sala e o cara deu uma falecida de leve, pois uma das mulheres que ela soltou a salvou e conseguiu dar 37 facadas de leve nele. E nesse estágio, a mulher já não estava mais distinguindo o que era certo ou errado. Paula diz que agora elas sairiam dali, mas precisariam soltar as outras mulheres, e por acaso a enfermeira aparece no local. E elas estão com raiva e vão pra cima dela, porque ela sendo mulher não ajudou, então seria o dia da vingança, e Paula manda abrir a boca dela e arranca sua língua para ela prender, e depois coloca uma roupa de prisioneira e a jogam na cela, porque sem conseguir falar, ela vai parecer apenas uma mulher maluca que está tentando fugir. Eita porra! E agora que vem a grande revelação, pois as duas começam a andar pelo local e não conseguem encontrar saída, porque era muito grande e haviam várias portas. E agora, para conseguir fugir, elas vão precisar se fingir de enfermeiras. Mas um cara começa a mostrar a instalação
instalação para um outro cara muito rico e ele pergunta se estavam tendo problemas no local, pois antigamente eles precisavam transportar as cargas de um lado para o outro para que não desse problema. E o Canela Fina, que estava gerenciando o lugar, diz que agora estava tudo certo e as duas conseguem correr. Mas aí que vem o plot twist, porque começa a passar propaganda de um cosmético muito famoso que usava dos melhores produtos do mercado para rejuvenescimento. E galera, acho que todos entenderam as críticas sociais, mas uma coisa podemos comemorar, porque se fossem com os homens estaríamos ferrados, porque até uns 70 anos conseguimos trabalhar. Então nesse caso, ser trabalhador brasileiro nem é tão ruim assim. E galera, essa primeira história foi pesada, mas se prepara que agora o terror vai cantar. Então deixa o like, se inscreve e toma cuidado com os presentes que você recebe, porque pra dar ruim basta não dar bom. Então vamos pra segunda história, que se chama The Other Side of the Box, ou para nós brasileiros, o outro lado da caixa. Tudo começa com um belo casal cozinhando em casa, e Rachel está muito animada porque os dois conseguiram um tempo juntos, e Jack está tão animado que eles estão preparando a janta, mas ele está com vontade de comer a sobremesa. Mas aqui já aprendemos que quando algo está bom demais, sempre pode piorar, porque do lado de fora tem um cara muito sinistro observando os dois e ele toca a campainha, mas Jack não sabe quem pode ser, até porque já estava muito tarde. Quando ele abre, era seu amigo Shaw, e ele veio com uma caixa na mão e estava com uma cara muito estranha, como se estivesse escondendo algo, e ele entrega a caixa de presente, mas começa a ficar desconfiado porque eles nem são tão próximos, e Shaw pede para ele abrir a caixa, mas em cima havia um cartão com algumas instruções, mas ele diz que era melhor Jack abrir a caixa primeiro, mas aí que vem o golpe, pois no momento que ele abre a caixa estava vazia e lá no fundo estava muito escuro, como se não tivesse fim, e Shaw simplesmente vai embora. Já avisei que vai dar merda isso. Ele mostra a caixa para Rachel e diz que aquilo era muito esquisito, pois é como se a caixa não tivesse fundo, mas sabia que tinha algo do outro lado, e os dois começam a testar o que poderiam jogar dentro, e mesmo colocando uma lanterna não era possível enxergar nada, e os dois começam a sentir que estavam sendo observados pelo buraco escuro. Rachel quer ler o cartão com as instruções e fala para ele não colocar a mão porque não sabe o que tem do outro lado, e no cartão diz que ninguém sabe o que tem na caixa, mas quando você receber não pode deixar de olhar para ela, ou o que estiver dentro vai sair, e quando ele olha para a caixa simplesmente aparece um cara muito bizarro olhando para eles, e o cara parecia estar molhado e não parava de olhar para o Jack, pois ele que recebeu o presente. Jack começa a ficar assustado e não quer chegar perto porque não sabe o que pode acontecer. Então ele tenta ligar para Shaw, mas ele não atende, então o mistério está no ar. E eles querem fazer um teste para saber o que acontece quando você não olha para a caixa. E quando percebem, o cara já estava colocando a mão para fora. Então se eles se distraírem um pouco, ele vai sair em poucos segundos. E Jack vai até a cozinha para pegar uma faca, porque eles precisam se proteger de alguma forma. Rachel diz para ele ir atrás do Shaw para saber como se livrar daquilo. E galera, aqui que vem o maior erro do filme, porque eles poderiam ter ligado para a polícia e claro que eles não poderiam fazer nada, mas ver um cara saindo da caixa com certeza chamaria a atenção de muita gente. E Jack pega o carro para ir na casa do Shaw, já que ele não estava atendendo, e deixa Rachel olhando. O problema é que no meio do caminho, Shaw atende e pergunta o que ele estava fazendo, porque quem aceitou o presente que precisa olhar para a caixa. Então se Rachel ficou sozinha, provavelmente o cara já saiu e Shaw fica desesperado e diz para ele não voltar para casa. Jack decide voltar para casa. E quando chega, o lugar estava todo bagunçado e estava cheio de água para todos os lugares. E aparentemente, alguém arrancou todos os interruptores do lugar porque o escuro era mais legal. E ao invés de agora chamar a polícia, ele decide investigar. E vai até o porão que estava fazendo um som esquisito e lá embaixo ele encontra o cara da caixa que estava totalmente para fora. Mas ele acaba olhando pro lado e o cara simplesmente some. Então se estava ruim, agora piorou. E agora que o arrepio vai cantar nervoso, porque ele tenta sair do porão, mas aparecem várias pessoas no escuro o encarando. E ao mesmo tempo, o calvo da caixa estava vindo de outra direção. E ele precisa olhar para os dois ao mesmo tempo, então acho que vocês já entenderam o que aconteceu. Morreu!
É, galera, se vocês não ficaram tensos com esses filmes, é porque vocês não têm coração. Então deixa um comentário aí que eu vou deixar o coração pra vocês. Agora vou nessa porque eu vou enfrentar o outro lado dos boletos bancários. Então, fui!